Boa noite. Boa noite. E lá, estamos cheios de energia. Bem, aqui se vê quem é que são os sportinguistas que não foram ver o Porto Benfica e estão aqui a dar do seu tempo esta noite. Obrigada. Eu ouvi uns risinhos nervosos, portanto deve haver algum telemóvel a receber os resultados. Se houver golo, alguém que grite. Ou não, melhor estarmos calmos e serenos para aproveitar o que aqui temos. E estava eu aqui sentada antes de começar a palestra e assustei-me, porque a palestra que vos trazemos hoje chama-se Consciência e Hábito. E estava a pensar no que ia dizer e eu apercebi-me. Eu acho que eu devia ter feito a palestra em casa, porque de repente já é o final de setembro. Estamos a 3 meses do Natal e eu não me apercebi de 2023 ter acontecido. Alguém se apercebeu que 2023 aconteceu? Eu estava a fazer a pensar no que do hábito, das coisas que ia dizer. E de repente eu, caramba, já é quase Natal. E vocês vão ver porque é que este caramba, não pela palavra do calão, mas porque é que esta interjeição veio e como todos nós estamos tão envolvidos no tema da palestra que vamos estudar hoje. O tema da palestra é uma liçãozinha deste livro. Momentos de Saúde e de Consciência, Joana de Ângeles, por Divaldo Ferreira Franco. Divaldo Franco, já estou aqui a meter nomes. E eu tenho ideia que já falei justamente sobre esta lição. Não encontrei a palestra, portanto deve ser só uma impressão minha. É uma lição pequenina. O livro tem um conjunto são tudo lições pequeninas, mas que nos convidam a fazer um estudo a cada uma delas. E todas com base consciência e. Então, falando de consciência e hábitos, o texto que Joana nos convida a estudar começa com uma frase, que é uma citação, que diz que Deus é encontrado nas trevas do ser humano. E isto só para início de lição, uma pessoa já fica, Deus é encontrado nas trevas do ser humano. O que é que ela quer dizer com isto? Primeiro que nós temos um lado trevoso, um lado de trevas, um lado escuro, um lado que nós não estamos muito em contato. E é justamente nesse lado que nós não estamos muito em contato que Deus está lá. E, felizmente, ela continua a explicação, que diz que dentro de cada um de nós permanece, lá está, um lado escuro, da sua realidade ainda por detectar. Enquanto essa área das sombras não seja clareada pela razão, ou seja, há uma forma de vermos este lado lunar, como dizia a música, a ignorância predomina e os instintos governam, mesmo que o raciocínio pareça comandar os hábitos e as ações. Então, ok, ela começa por explicar, temos aqui um lado de cada um de nós que não é tão claro como nós achamos que é, e depois há esse mesmo lado que não nos é tão claro, acaba por ter um grande impacto em nós. Obviamente que se estamos a falar de hábitos, nós agora temos que parar e fazer uma reflexão do que é um hábito. Primeiro fazer uma distinção. Um hábito não é um vício. Um vício implica uma dependência. E um hábito é uma coisa que nós fazemos de uma forma automática. Nós temos hábitos que são, segundo o Joana explica, que são até questões hereditárias, hábitos que são controlados pelo nosso corpo, outros que vêm da nossa educação, hábitos que a sociedade implica, que a própria economia,
Então todas estas questões geram em nós hábitos. Portanto, o nosso corpo faz com que nós tenhamos hábitos. Nós temos que comer, lavar os dentes, temos uma manutenção do corpo que temos. Então eu espero que toda a gente tenha a possibilidade de comer, ter os cuidados básicos de higiene, dormir, fazer exercício. Portanto, são coisas, cuidados do nosso próprio corpo que acabam por ser hábitos. Outros que estão ligados à nossa educação, as boas tardes, se é um aperto de mão, quantos beijinhos são, isso são hábitos. Isto tudo são coisas que, estão em nós e nós nem nos apercebemos. E numa conversa aqui há uns tempos no escritório, conversa com colegas de trabalho, eu trabalho para uma empresa de IT, das tecnologias, e nós encontramos alguns de nós no escritório e nós estávamos a falar em criar um programa para automatizar umas quantas coisas que se passavam dentro do escritório, marcação de lugares, porque o pessoal algum ainda trabalha a partir de casa, outro vai para o escritório. Então estávamos a falar de processos de automatização e depois estávamos a falar de rotinas. E mesmo que nós tenhamos os mesmos hábitos, cada um de nós tem hábitos que são só seus. Se vocês forem para casa e fizerem o exercício, até mesmo com os familiares, com aqueles que nós conhecemos, o simples hábito de acordar, dentro da mesma casa, ninguém acorda da mesma maneira. E nós estávamos a descrever isso, porque uma colega que não suporta mais o telemóvel arranjou um despertador à antiga, portanto ela acorda, desliga o despertador, sai, portanto ela já não usa o despertador do telemóvel, sai, vai à casa de banho, lava os dentes e depois estávamos a discutir quem é que lava os dentes assim que acorda, quem é que lava os dentes depois do pequeno almoço, quem é que vai à casa de banho, quem é que toma banho de manhã, quem é que toma banho à noite. Vocês estão a dizer, esta conversa é patética. Mas a verdade é que são estes pequenos hábitos que nos definem. E nós fazemos de forma tão automatizada que nós chegamos a um ponto que não conseguimos distinguir que hábitos é que nos fazem bem e que hábitos é que nos fazem mal. Porque automatizamos. Obviamente o nosso cérebro é um grande poupador de energia. Poupador existe? Eu acho que acabei de inventar uma palavra. Se inventei, peço desculpas à gramática portuguesa. Mas o nosso cérebro poupa muita energia. Então ainda bem, nós não estamos conscientes da nossa respiração. Imaginem o que era nós ouvirmos o bater do nosso coração, ouvirmos a nossa respiração, estarmos conscientes do circuito sanguíneo. Ainda bem que isto está automatizado, que não é consciente. Mas não é um hábito. Hábito era aquilo que nós estávamos a falar, de acordar, desligar o despertador, vamos ver as notificações do Facebook e do Instagram, vamos ver o TikTok, não vamos dar comida ao cão, não vamos dar comida... Isto é que são hábitos. E alguns são saudáveis, outros não. E nós nem pensamos mais neles. Se alguém me quiser descrever a sua rotina matinal com rigor, conseguiriam fazê-lo rapidamente. Vocês estão agora a pensar nisso. Vocês estão a pensar, qual é a primeira coisa que eu faço quando acordo? Eu acordo antes ou depois do despertador? Eu faço ou não faço guerra com o despertador? Só mais 10 minutos. Só mais 10 minutos. Só mais 10 minutos. Só mais 10 minutos. Então, Joana já nos convida aqui a pensarmos em duas coisas. O tema da palestra é consciência e hábitos. Portanto, ela já nos disse que há um lado obscuro em nós, um lado trevoso. E obscuro não quer dizer que seja mau. O escuro é só a ausência de luz. A luz acabou de ir abaixo, nós não nos tornámos maus porque a luz foi abaixo. Continuámos as mesmas peças do costume. Eu só não vos conseguia ver muito bem. Então uma coisa trevosa não é uma coisa necessariamente má, é uma coisa que nós não vemos muito bem. Nós até podemos saber que está lá, mas nós não vemos muito bem.
Então ela convida-nos, ok, já estamos conscientes, ok, nós temos hábitos, temos uma série de hábitos, eu falei dos hábitos normais de levantar. Quem conduz, quem aqui que tem carta de condução, já passou por isso, de fazer uma viagem inteira e não se lembrar da viagem, porque vai com a cabeça ali e acolá e mete... Alguém aqui que já conduza há mais de 5 anos, eu já nem vou a quem conduz há décadas, mas quem conduz aqui há mais de 5 anos tem consciente, primeira, segunda, quem tem um carro manual, claro, quem tem um carro automático, então nem consciência disso tem. Primeira, segunda, terceira, para, a embreagem. Alguém está consciente desse processo? Alguém se lembra como é que chegou aqui? Sei lá quantas vezes eu pus terceira, quantas vezes eu carreguei no travão, no acelerador. O carro veio. Eu vinha a conversar com a minha maridona e nem me apercebi se era a primeira, se era a segunda, se era a terceira, se era a quarta, se a janela vinha aberta, vinha fechada. A gente chegou cá. Hábitos, processos automatizados. Então nós não vamos tendo consciência disso. Outra coisa que nós não temos consciência muitas vezes. Quem é que aqui se lembra do que almoçou? Temos aquele momento do desenho animado. Eu vi umas risadinhas, alguém aqui só reconheceu nisto. 2 horas na cozinha, 5 minutos de garfo. Que é uma coisa que eu não consigo compreender, como é que uma pessoa perde tanto tempo a cozinhar para aquilo esvaziar-se em segundos. Quem é que se lembra do que almoçou? A gente está a comer e está a andar, está a comer e está a limpar a cozinha, está a arrumar, está a tirar a louça da máquina, está a dar comida ao cão, sai daí gato. Alguém se lembra do que jantou? Quem jantou? E nós vamos automatizando. Ok, estamos conscientes da quantidade de coisas que nós automatizamos numa vida, que são hábitos, que se transformaram em hábitos. E nós já nem nos apercebemos deles, porque já estão... Nós também damos conta de um hábito, que é uma coisa que eu adoro no Porto, que é quando vamos tomar café. Há um café no meu bairro que eu já entro e nem preciso pedir. Vem um café e 2 húngaros. O dia que eu quiser uma bola de Berlim estou tramada, porque já vou ter 2 húngaros no prato. São hábitos. Ok, estamos a falar de hábitos um dia. Este dia repete-se em várias semanas. E era o que eu estava-vos a dizer há pouco. Eu não sei como é que eu cheguei a setembro. Eu ainda ontem estava em 2020. E como é que isto acontece? Acontece que nós estamos tudo. Então todas estas partes do nosso dia estão num lado mais ou menos obscuro. Nós sabemos que elas aconteceram. Mas não estamos muito conscientes dela. Então Joana de Ângeles pergunta-nos, então, estes hábitos, ela diz que devido a estes hábitos do imediatismo através dos tempos, abre-se uma divisão no ser humano entre a consciência superficial e a consciência profunda. E isto é que dá espaço àquilo que é a nossa individualidade. Então nós temos, a nossa mente, no fundo, diz-nos Joana de Ângeles, funciona de 2 formas. Que tem uma razão mais intuitiva, mais metafísica, mais abstrata, e uma inteligência mais concreta, analista e imediata. E estas inteligências, estas 2 formas como a mente opera, nem sempre estão presentes nas nossas ações. Agora, eu falei-vos de rotinas de todos os dias, eu falei-vos de rotinas todas as semanas, agora vamos falar de rotinas de todas as encarnações. O que é isto de termos consciência? Eu já vou voltar àquilo da rotina de todas as encarnações, eu não me esqueci. Vamos deixar aqui esta ideia no ar. Eu tenho medo de dizer isto porque algum vidente vai ver mesmo aqui a ideia a flutuar. A ideia fica aqui, eu já lá vou buscar.
O tema da palestra é consciência e hábitos. Se nós formos ao dicionário, o que é consciência? Diz-nos que é a faculdade da razão de julgar os próprios atos. O que é certo ou o que é errado, há várias definições, mas esta é a definição principal. Que a faculdade da razão é a faculdade da razão de julgar os próprios atos, ou o que é certo ou é errado do ponto de vista moral. Do ponto de vista de medicina, obviamente, se uma pessoa está inconsciente, quer dizer que está desmaiada, que perdeu, é um estado do sistema nervoso central que não consegue observar as questões do mundo exterior. Não é isso, vamos focar-nos na primeira definição. Portanto, consciência, capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. Um hábito é uma prática frequente. Então, nós muitas vezes não estamos conscientes das nossas práticas frequentes. Quando eu acordo, faço as minhas rotinas, tiro um café da minha máquina maravilhosa e meto o café goela abaixo antes de ter tomado um pequeno almoço, não admira que eu tenha dores de estômago. É um mau hábito, mas é um hábito. Para mim era um hábito. Até eu passar a minha... e começar a pensar, espera aí. De onde é que vêm estas dores? Porquê é que eu tenho estas dores no estômago? Então aí já é trazer as dores para o consciente. E identificar que há ali um hábitozinho que parece uma coisa super inocente, mas é enfiar um café com o estômago vazio. Toda a gente concorda que não é um bom hábito. Então, a reflexão que ela nos convida é que nós às vezes estamos a viver no nosso passado. Estamos a viver no nosso passado, mas nas coisas que nós guardamos no nosso subconsciente. Ou seja, nós aprendemos a fazer as coisas de uma forma e nós continuamos a fazê-las repetidamente sem nos apercebermos dos impactos que elas têm no dia-a-dia, na saúde e nas várias reencarnações. E há hábitos. O que é isto? Agora vou buscar a ideia que eu deixei aqui pendurada. Lembra-se que eu tinha deixado aqui uma ideia pendurada. Por exemplo, quem educa uma criança já se apercebeu disso. Há algumas crianças que mentem, fazem um disparate qualquer e contam uma mentira ou para fugir às consequências ou para fazer boa figura. Onde é que a criança aprende a mentir? Já todos nós passámos por situações dessas? De encontrarmos uma criança com uns hábitozinhos estranhos? Ou aquela criança que vai e deita tudo para o bolso? Vai pondo. É mesmo curiosidade infantil? Ou não é um hábito que está lá atrás? Ok, se eu contar uma mentira, se eu amenizar a verdade, não vou levar nas orelhas. E depois nós vemos na televisão aquelas crianças grandes de cabelo grisalho, fato e gravata. Onde é que está o dinheiro do banco? Não sei. E a gente fica, mas estamos a falar com um adulto ou com uma criança de 5 anos? Então, a Joana de Ângeles chama-nos aqui a atenção para fazermos um exercício que não é novo nas nossas palestras, mas que é passarmos a pente fino os nossos hábitos. Não só aqueles hábitos que têm impacto nas nossas rotinas normais. Faço exercício, não faço exercício, durmo pouco, durmo muito, como bem, como mal. Este tipo de coisas e cuidados de manutenção da vida. E aqueles hábitos que nós temos da cabeça. Ai, olha para aquela. Ai, credo, está mesmo pirosa. Nós não dizemos. Nós fizemos um raio-x de toda a gente. Ai, aquela está mais gorda.
Ai, que horror, está tão magra, parece uma uva passa. Olha para aquela tão alta. Olha para aquela tão baixa. Olha para o nariz de fulano. Olha para o nariz de Beltrano. Ai, credo, não tinha tempo para passar um verniz naquelas unhas. Olha para aquelas unhas todas roídas, que vergonha. A gente muitas vezes não abre a boca. Mas a cabeça está no corte e costura. Estou a ver aí uns risinhos, acho que toda a gente se identificou com estes hábitos. Não sou a única, então. Eu disse que a palestra tinha que ser para mim primeiro. Estamos todos identificados com isto. Mas são coisas que nós fazemos do dia a dia e nós não nos apercebemos. Coisas que nós vamos julgando os outros. Às vezes nem comunicamos com o vizinho do lado. Mas na nossa cabeça a gente vai fazer julgamentos. Agora, se o pensamento é uma fonte criadora, imaginem o que a gente cria num dia inteiro. Eu então falo também dos meus colegas de trabalho. Cada elogio. Já os mandei para tanto sítio bom, harmonioso, de paz e luz e serenidade na minha cabeça. Quem nunca? E enquanto estes hábitos estão só na cabeça, menos mal, quando a gente não vai para o Facebook. Então, Joana de Ângeles continua que a função da mente é pensar. A função da nossa cabeça é pensar. É constantemente este exercício de nos policiarmos de termos esta consciência, como diz o dicionário, de avaliar este pensamento é bom ou é mau. Porque Joana de Ângeles diz que o hábito de pensar amplia as possibilidades de ser, e já nem sei ler. Falei mal dos outros, olha. O hábito de pensar amplifica as possibilidades de discernir. A minha avó costumava, como já deram conta, eu falo muito pouco. E a minha avó materna costumava dar muitas cotoveladas. Ela diz: pensa antes de falar, não é pensar depois de abrir a boca. O conselho ela deu, a prática não está tão fácil. Porque a mente é capaz de reconhecer pela razão os próprios erros nos quais se apoia e corrigi-los. Só que se nós não estamos constantemente a corrigir-nos, isto não acontece. Eu já fiz esta pergunta aqui algumas vezes. Quem são vocês, suas carinhas sorridentes e bem dispostas, na fila das finanças? Só bons pensamentos. E nas urgências num hospital público? Quem são vocês, suas carinhas larocas? Eu não vos digo quem são, alguns de vocês já viram, a figura não é bonita. Só que se nós nos formos perguntando porquê que eu estou tão chateada? Porque eu estou nas urgências, tenho um familiar meu que está a passar muito mal e eu estou aqui há 2 horas e não tenho novidades. E depois começa, eu posso fazer alguma coisa para mudar isso? Todas as outras pessoas que vieram também têm familiares que também querem ser atendidos e não há médicos para toda a gente. Isto sou eu a racionalizar as minhas idas às urgências. Porquê que eu estou tão nervosa? Porquê que o meu familiar é mais importante que o outro familiar da outra pessoa que também entrou neste hospital?
Porque é que eu quero bater em toda a gente, esganar toda a gente, mandar o segurança para um sítio agradável e feliz? Toda a gente imagina um palavrão, não é? Isto já é a consciência de nós a pegarmos. Ok, eu estou irritado, eu reconheço que estou irritado. Eu estou a dar uma situação exemplo, ok? Esta situação irrita-me. Porquê é que esta situação irrita? Há realmente alguma coisa que eu possa fazer em relação a ela? Num hospital, então, eu não posso fazer nada. Não sou enfermeira, não sou médica, não sou bombeira, não sou anestesista. Nem cão. Porque há alguns hospitais que permitem que entrem os animais de companhia para relaxar. Nem cão eu sou. Estou preocupada? Sim, tenho razão para estar preocupada. Portanto, o que é que eu posso fazer em relação a isso? Nada. Então cala e espera. Tens 10 unhas para roer. E se nós formos à procura destes hábitos, do que é que o outro nos irrita, com o que é que eu me irrito, com o que é que eu me chateio, o que é que me está a fazer mal, o que é que eu me perturbo, nós vamos trazendo das trevas para a nossa consciência. Quem trabalha isto muito bem é a história do Pinóquio. Alguém se lembra da história do Pinóquio? Toda a gente se lembra da história do Pinóquio, porque o Pinóquio ser um grande mentiroso. Toda a gente aqui conhece a história do Pinóquio. Um bonequinho de madeira que tinha o nariz que crescia quando contava umas mentiras. A parte mais interessante da história é que ele tinha um grilo falante. É incrível, ninguém dá os parabéns ao grilo. O que é que acontecia na história? Sensivelmente o mesmo que acontece connosco. O grilo dá bons conselhos e o Pinóquio ignora-os. O que é que acaba por acontecer? O Pinóquio mete-se em problemas, o grilo dá bons conselhos e ele, para evitar as consequências, mete-se em problemas ainda maiores. Porque, se vocês repararem, é uma roda de mentiras. E a questão é, que mentiras é que nós estamos a contar a nós mesmos? Mas eu roo as unhas porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Faltou a segunda parte da pergunta. Eu sou muito ansiosa porquê? E Joana convida-nos a ir puxando estes hábitozinhos pequeninos que nós temos no dia-a-dia, que parecem insignificantes e que vão marcando. E que de um dia passam para o outro, e que do outro passam para o outro, e os dias transformam-se em semanas, e as semanas em meses, e os meses em anos, e os anos em encarnações. Cá estamos. Então Jesus diz, o reino dos céus está dentro de vós. Que depois no livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem a Kardec de outra forma, quer dizer que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então a capacidade de discernir entre o bem e o mal está entre cada um de nós. Então, como eu disse há pouco, não é? Faltou a luz, nós ficámos no escuro, mas nós não ficámos más pessoas. Mas isto ficou um bocadinho trevoso. Então as nossas zonas trevosas são no fundo isso, são zonas com menos luz. Quando nós dizemos que alguém é mau, é alguém que está muito longe dessa consciência. É alguém que está muito longe dessa responsabilidade e está a mandá-lo para cima dos outros.
Eu faço assim porque os meus pais faziam, e é tradição. Eu também adoro essa desculpa. Então nós estamos presos aos hábitos que carregamos. Uns carregamos por educação, e quando falo de educação falo daquela que recebemos em casa, dos cuidados básicos, dos bons dias, boas tardes, desse tipo de coisas, daquilo que aprendemos a viver em sociedade, daquilo que aprendemos a falar e daquilo que aprendemos a calar. E vamos nos carregando e vamos ficando presos a essas coisas sem trazermos para a luz de nós próprios se aquilo que estamos a fazer faz sentido ou não. Eu faço assim porque a minha mãe fazia, a minha avó fazia, a minha trisavó fazia e as não sei quantas avós faziam. E hoje, faz sentido que eu faça? Dá trabalho? Dá. Porque se calhar vamos ter que nos confrontar com algumas partes de nós que não são tão bonitas. Mas a parte boa é que podemos tornar isso mais bonito. Cada hábito menos bom que nós temos, ao nos defrontarmos com ele, temos a possibilidade de o tornar melhor. E quando na questão 835 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? E respondem os Espíritos: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem aqui em modo lato, a gramática é tendencialmente machista. Então, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os pensamentos. Catarina, mas temos a influência dos espíritos nos nossos pensamentos. Certo, temos a influência dos espíritos nos nossos pensamentos. Onde é que está a consciência? Se eu tiver aqui um espírito a dizer, dá-lhe chapada a todos, vá, sai daí e vai-lhe dar uma chapada a todos. Calma, não sou eu, até porque este pulso eu vou dar chapadas a quem? Qualquer um parte este pulso num instante, não estou a lutar a ninguém. Eu estou a exagerar a situação. Mas conseguem entender? Os pensamentos são nossos. E não podemos pôr nos outros. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos. Certo, eu também não estou a fazer isso. Está aqui um espírito encarnado a influenciar o vosso pensamento. Obrigado, boa noite. E na questão 834, Kardec pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? No fundo, eu antecipei-me àquele texto que tinha para dizer. E os espíritos perguntam: é responsável perante Deus? Somente Deus pode conhecer-lhe as ideias e as condena ou absolve, segundo a sua justiça. O pensamento é aquele sítio em que nós podemos ser presos, torturados, podem fazer 30 por uma linha connosco. Mas é um sítio verdadeiramente nosso. É o nosso sítio. E se nós não tivermos consciência dele, não temos controle sobre ele. Então andamos às modas. Vem a moda da mini saia, toda a gente mete mini saia. Eu olho para as minhas pernas e penso: não, esta moda não é para mim. Agora está toda a gente a olhar para as minhas pernas. São terríveis vocês. Era só um exemplo, tá?
acontece isto com as modas. E cortam o cabelo ao contrário, a gente corta o cabelo, mas a gente nem fica muito bem, mas é moda, a gente corta o cabelo. E não vai fazendo este exercício de isto faz sentido para mim, isto está correto para mim, eu fico em paz com isto, mas às vezes eu prefiro estar em paz com os outros e em guerra comigo mesmo. E Jesus diz, vai e não voltes a pecar. Se vocês se lembrarem, porque é que isto vem a propósito? A parábola da mulher, é uma parábola, não é da mulher adulterada, é uma parábola, enfim, uma passagem bíblica, agora estou um bocadinho desorientada, em que estão a condenar a mulher que foi apanhada em adultério e querem atirar-lhe umas pedras e Jesus pergunta, quem de vós não tenha pecados, atire a primeira pedra e os senhores vão se retirando. Portanto, todos nós nos equivocamos no que toca ao julgamento, no que toca ao discernimento, no que toca à consciência de definir o que é certo e o que é errado. E depois ficou aquela conversa entre Jesus e a senhora que estava a ser condenada. E Jesus diz-lhe uma coisa importante, que é, se eles não te julgam, eu também não te julgo. Mas não voltes a pecar. O que é isto de não voltar a pecar? É não voltarmos a cair nas trapaças do nosso raciocínio. Toda a ideia que deu a geneira teve um momento que pareceu uma boa ideia. Já se aperceberam disso? A expressão que eu costumo ouvir tem meio dúzia de palavrões pelo caminho, mas eu não vou reproduzir aqui. Mas toda a ideia que deu a geneira já teve um momento que pareceu uma boa ideia. E porquê que isso aconteceu? Porque nós não passamos pelo filtro do isto é correto ou não é correto. O não voltar a pecar é porque já lhe foi assinalado que aquele não era correto. Passou a estar no consciente que determinada coisa não é correta. A partir do momento que eu tenho consciência que tomar um café em jejum dá-me cabo do estômago, se eu tomar um café em jejum, estou a pedi-las. Acarreta mais responsabilidade. Porque já não está mais naquele canto do oculto, do escuro, do eu não tinha consciência que isto era mau para mim. Já está no claro. Então, a partir do momento que está no claro, torna-se mais complicado para nós justificarmos o hábito. E para fechar, estamos todos com calor, pelo menos alguns de nós estão, na questão 779 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem busca em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas produto de um ensinamento? Ou seja, esta busca por nos melhorarmos é uma coisa que acontece por si ou é uma coisa que nós vamos atrás? E os espíritos respondem: o homem desenvolve-se por si mesmo naturalmente. Nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros através do contato social. Ou seja, nesta partilha que todos nós temos aqui, nesta troca de ideias, naqueles colegas que os bons espíritos os levem, que nós nos apercebemos de quem somos e de como podemos progredir. Portanto,
há sim um progresso natural, mas que acontece no contato que temos uns com os outros. Porque só no contato uns com os outros é que vêm estes... Agora o hábito do outro chateia-me. E o hábito do outro chateia-me. É problema meu ou é problema do outro? Se é problema do outro, se calhar dou-lhe um toquezinho comigo. Mas se o outro persiste na asneira, já está eliminado. A gente já lhe pôs ali um bocadinho de luz a dizer, amigo, isto se calhar não era o caminho bom. Este é o convite desta lição que a Joana de Ângeles nos traz, de fazermos este exercício, de prestarmos um bocadinho mais atenção ao nosso pensamento, não só às nossas ações, mas aos nossos pensamentos recorrentes. E fazermos este exercício de isto está certo, isto está errado, estando errado, vamos corrigir. Questões. Está tudo a olhar para o telemóvel a ver se o Porto já marcou mais um. Não havendo questões, queria convidar-vos então a relaxar um bocadinho. Quem se sentir confortável a fechar os olhos. Pensarmos na imagem de Jesus, trazermos a imagem de Jesus para nós. Vamos convidá-lo a ir connosco a um local que nós gostamos. Na natureza, portanto, cada um vai a um local em contato com a natureza que mais goste. Vamos relaxar, vamos visualizar esse local. E agora que estamos serenos, olhando Jesus, vamos agradecer-lhe a semana que tivemos, as oportunidades de trabalho, agradecer todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Lembrar todos aqueles que nós amamos, a quem nós pedimos proteção e amparo, mas também todos aqueles pelos quais nós não nutrimos tanto carinho, àqueles que talvez nos possam ter prejudicado. Vamos lembrar também aqueles mais necessitados que se encontram à nossa volta, aqueles que estão nos campos de guerra, aqueles que estão nos hospitais, nos lares, aqueles que estão nos orfanatos, todos aqueles que nos mais recônditos cantos se encontram em lágrimas, em desespero, em desesperança. Há aqueles que se encontram nas prisões. Há aqueles equivocados que cometem os maiores crimes. A todos aqueles que no desespero tiraram a própria vida à procura do fim do sofrimento. E a todos os jovens que nunca tiveram a oportunidade, Mestre, de ouvir falar de Ti, que possam se sentir tocados, amparados e consolados. Todos estes que enumeramos e todos aqueles que sofrem, que eles possam ser amparados da mesma forma que nós queremos ser amparados por Ti, Mestre. E se assim formos dignos, rogamos de força para enfrentarmos mais uma semana de trabalho e que na sala de passe possamos receber de acordo com o nosso mérito. Que assim seja.